da nossa área de conhecimento, deixe seu like, curta, se inscreva, compartilhe, espalhe essa mensagem, espalhe essa aula se ela te fizer a diferença e vamos multiplicar o conhecimento, certo? Nesse momento, a primeira aula nossa, nós vamos trabalhar com o conceito de bacias hidrográficas. O que é uma bacia hidrográfica? Seria uma bacia grande, como se fosse uma bacia de roupa, uma bacia de água? Não. O conceito é meio parecido porque é onde se acumulam águas. Só que, ao invés de ser uma bacia, é um canal. É um canal que ele possui um grande volume de água e por isso ele é chamado de canal principal ou rio principal. Esse rio, para se caracterizar uma bacia hidrográfica, ele tem que ser alimentado ou abastecido, ou tem que desaguar nele águas de rios menores, de lagos, de lagoas, ou até do próprio solo, né? Ocorrer infiltrações em pequenas lagoas ou lagunas, certo? Que são chamados de afluentes. Esses afluentes são rios menores que alimentam o leito, que desaguam no leito do rio maior, o rio principal. Então nós temos, por exemplo, no Brasil nós temos a bacia do rio Amazonas, nós temos a bacia do São Francisco, nós temos a bacia do rio Paraná, nós temos a bacia do rio Paraguai, nós temos a bacia do Tietê, do Alto Tietê, tá bom? Do Araguaia, Tocantins Araguaia, também na região norte. Então, são rios principais, mas que ao longo do seu percurso, até eles desaguarem em outros rios ou propriamente no mar, eles recebem águas de outros rios menores, certo? E esses rios, geralmente, eles são utilizados principalmente para a geração de energia elétrica através das usinas hidrelétricas, que utilizam a força da água para movimentar as turbinas que geram as eletricidades, os quilowatts que são transformados em energia e percorrem toda uma quilometragem de redes, de cabos e fios para chegar até a nossa casa, até a sua casa, tá bom? Então, nós temos essas bacias, são extremamente importantes, elas são alimentadas por esses rios. Quando ocorrem períodos de seca ou de estiagem, como é o período que nós estamos vivendo agora, que ocorre pelo menos de abril até meados de setembro, quando o volume de chuva é muito baixo, é pouquíssimo, né? Esses rios, a sua vazão diminui e a produção de energia principalmente fica mais cara. A pesca, os ribeirinhos que sobrevivem da pesca nesses lugares, eles passam por dificuldades, né? E isso a gente sente no bolso, ou a gente sente também em casa quando medidas são tomadas para minimizar a alta da conta de energia ou minimizar também a questão de racionamento de energia, como já ocorreu no Brasil. Já ocorreu há 20 anos atrás, em 2001, nós enfrentamos um período de estiagem severo. Os reservatórios, as represas dessas usinas, elas baixaram a níveis tão críticos e a chuva não vinha para repor esse estoque, que o governo federal, naquele momento, criou uma medida de racionamento de energia. Então, em um determinado período do dia, as usinas eram autorizadas a diminuir a geração de energia, para assim incentivar ou forçar o contribuinte, forçar o usuário a não utilizar energia ou só utilizar para casos extremamente urgentes, importantes, né? Ou principalmente mais para serviços essenciais, que são o quê? Hospitais, polícia, corpo de bombeiros, enfim. Esses não foram afetados, mas os outros serviços, os setores, eles tiveram nessa medida resbalado um pouco
no seu uso de energia, tá bom? Pouco tempo depois, em cerca de 2002, no ano seguinte, houve um período de chuva muito bom, esses reservatórios encheram, na verdade até transbordaram suas capacidades e não precisou fazer racionamento desde então. Só que nós estamos no ano de 2021 e no ano de 2021 nós estamos enfrentando mais uma vez um período de estiagem severo, onde a quantidade de chuva ela é insuficiente para a geração de energia, ela é insuficiente para abastecer os rios, as represas que constituem em todo esse aglomerado para a produção energética. Aí soma-se a isso as chuvas irregulares que nós temos, fruto dos efeitos do El Niño ou da Laninha, que resfriam ou esquentam ou aquecem as águas do Pacífico, e todo esse esquema ele muda a dinâmica climática no continente, certo? As chuvas não estão mais concentradas de forma homogênea no nosso país. Nós temos chuvas abundantes na região norte e no litoral, desde o litoral norte até o litoral da costa do Nordeste. Algumas poucas concentrações de chuva na região sul, entre os estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná. E para a grande parte do centro-sul, praticamente nenhuma precipitação. E isso, somado à seca, somado às queimadas, somadas à poluição, a poluição dos rios, a poluição atmosférica que nós temos, impede com que novas massas de chuva, massas de ar úmidas, prevaleçam sobre o continente, principalmente no nosso Brasil, que é um país por si só, um país continental, de dimensões continentais, tá bom? Então, chuvas em abundância, possivelmente para valer, a partir de outubro em diante. Novembro e dezembro são os meses das águas, até março. Antes disso, não. Ok? Então nós podemos ter também os subafluentes, que são os afluentes dos afluentes do rio principal, né, que forma a bacia hidrográfica. Então, imagine como se fosse uma folha. Você pega uma folha de uma árvore, você vai ver que ela tem uma ramificação central e tem várias ramificações que saem dessa ramificação central, certo? Então vamos tratar essas ramificações que se unem à ramificação central dessa folha como afluentes, e essa ramificação central como se fosse o rio central, como se fosse o rio Paraná no nosso caso, ou como se fosse o rio Paraguai no Pantanal, ou como se fosse o rio São Francisco no Nordeste, que não nasce no Nordeste, né? O rio São Francisco ele nasce em Minas Gerais, no Sudeste, e ele é o tipo de rio que ele caminha no sentido norte. Então ele nasce no Sudeste e ele deságua no Oceano Atlântico, no Nordeste, no litoral do Nordeste. Então nós temos esses dois tipos de afluentes, subafluentes. Nós temos a foz que é o local para onde o rio deságua. Né? Ele pode desaguar em outro rio, pode desaguar no mar, um lago, uma lagoa. Né? Podemos ter também os divisores de água, que são as partes maiores, mais elevadas do relevo por onde esses rios nascem, e eles tomam caminhos diferentes. De uma mesma nascente pode-se nascer dois rios ou mais, certo? E cada um deles vão ter os seus afluentes, vão ter os seus abastecimentos, sua dinâmica diferentemente um do outro, né? E a várzea, que é a região onde quando o rio enche, é aquela região ali, ó, que se alaga de água, mas que aquela região ela suporta o peso, o volume daquela água, né? E aí depois com o tempo essa água ela vai se afastando da margem, se afastando, que é
quando ocorrem os fenômenos de evaporação, os fenômenos de formação de nuvens de chuva, de massas de ar úmidas, massas de ar quentes, certo? Então, para a gente entender, bacias hidrográficas são extremamente importantes. E uma curiosidade, que não chega a ser uma curiosidade, mas para a gente lembrar que o estado do Mato Grosso do Sul, ele é o único no Brasil onde ele possui a influência de duas bacias hidrográficas, ou da atuação dessas bacias hidrográficas, que é a oeste do Mato Grosso do Sul, nós temos a atuação do Rio Paraguai e seus afluentes, e a leste do estado do Mato Grosso do Sul, na divisa com São Paulo, com Minas, com Goiás, nós temos a influência do Rio Paraná e também seus afluentes. Então, a leste, os rios que desaguam, eles desaguam a leste e vão para o Rio Paraná. Os rios que nascem naquele meio, mas vão para o oeste, desaguam no Rio Paraguai, que por sua vez forma um afluente, se torna um afluente do Rio Paraná, que se torna um afluente do Rio da Prata, na divisa entre Argentina e Brasil, que por sua vez o Rio da Prata ele deságua no Oceano Atlântico. Então nós temos aqui um rio super importante como o Rio Paraná, né? Nós temos a usina do Jupiá, nós temos a usina da antiga CESP, entre Ilha Solteira e Selvíria, a do Jupiá, como eu disse, entre Três Lagoas e Castilho, nós temos a usina de Porto Primavera, entre Mato Grosso do Sul e São Paulo, e aí descendo nós temos a mais importante delas, talvez a da nossa região aqui seja a que mais produz energia, que seja a de Itaipu, ou Itaipu Binacional, né? Que parte dela, 20% dela pertence ao Paraguai e 80% ao Brasil. E da energia que é gerada para o Paraguai, ocorre um excedente. E o Paraguai revende essa energia para o Brasil, que compra por um preço mais acessível e distribui no seu território. Uma vez que as usinas hidrelétricas elas não operam independentes entre si. Existe um operador nacional do sistema. Então, quando dá pane em algum setor de energia, em alguma região, é possível distribuir energia de outra parte do país para abastecer, alimentar aquela região até que aquele gerador ou aquela usina ela seja consertada. Nós tivemos um caso no final do ano passado com o estado do Amapá, que é um caso separado. Ele não estava ligado ao sistema nacional, né? E um gerador de energia queimou e apagou literalmente o estado, né? E rapidamente, né, no sentido de burocracias, de questões burocráticas, em questões de um mês mais ou menos, o governo tomou a frente e fez os reparos na rede de distribuição e interligou também o sistema elétrico do Amapá para o restante do país, né? Então é isso, pessoal. Qualquer dúvida, sugestões, deixem aqui nos comentários, se inscrevam, tá bom? As sugestões de vocês, os comentários, o feedback que vocês fazem com a gente é muito importante, tá bom? Um forte abraço e até a próxima.